Final de ano 2019, entrando 2020, e a notícia bomba que desabou aqui no estado da Bahia. Veja, o estado da Bahia é um estado governado desde 2006 pelo Partido dos Trabalhadores. A notícia bomba é a chamada Operação Faroeste, desencadeada pelo Ministério Público Federal, que apresentou uma denúncia de 140 páginas, e eu passei a véspera e o dia de Natal lendo essa denúncia do Ministério Público, mostrando as entranhas das sujeiras dentro do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, TJ Bahia. Nós sabemos, por avaliações anuais do Conselho Nacional de Justiça, que a Justiça Baiana presta o pior serviço jurisdicional entre todas as justiças estaduais do Brasil, da Federação. Mas agora, a Operação Faroeste desencadeou a abertura de processos que envolve o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Gesivaldo Brito, e mais 3 outros desembargadores, inclusive a ex-presidente Maria do Socorro. Portanto, são 4 desembargadores, envolve 3 juízes, da Justiça Baiana, e envolve um operador de um esquema montado no oeste da Bahia. É uma região grande a ser desbravada, onde se produz muita soja, muito algodão. Um esquema de branqueamento de capitais, de lavagem de dinheiro e de enriquecimento ilícito e corrupção passiva e ativa. Veja, a Justiça Baiana, de acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, agora no dia 10 de dezembro, atuava dentro de uma organização criminosa, quer dizer, o tribunal, o gabinete do presidente, o Tribunal de Justiça da Bahia e outros desembargadores e juízes atuavam dentro de uma organização criminosa para legalizar terras griladas no oeste baiano. Veja, só uma fazenda do que seria, segundo o Ministério, o mentor desse esquema, Adailto Moutinho, uma fazenda dele está orçada em 365 milhões de reais. Veja que na denúncia do Ministério Público, o Ministério Público pede ao juiz, digamos ao STJ, que aplique uma multa para esse sujeito. Primeiro, indisponibilize os bens dele, uma indisponibilização que o Ministério Público pede de mais de 570 milhões, que se tornem bens indisponíveis para esses sujeitos. E são 15 pessoas denunciadas. Além disso, o Ministério Público também pede uma multa a ser aplicada a esses sujeitos no valor estimado também de quase 600 milhões de reais. Portanto, é muito dinheiro envolvido. E eu me debrucei e fico pensando, eu me lembro que uma desembargadora daqui da Bahia foi escolhida pelo presidente Temer, no período que Temer estava na presidência, indicou ela para um Ministério de Assuntos de Reparações, a CEPI, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e eu me lembro que ela disse que o salário de ministro não era suficiente para ela estava pobre com aquele salário de ministro, ela queria acumular o salário de ministra, que é em torno de 30 mil reais, com salário de desembargadora. Ela é a desembargadora aposentada. Eu conheço bem um pouco melhor a Luzlinda Valuar, porque ela atuou aqui, ela não é baiana, mas atuou aqui na Justiça Baiana. E nós, setores do movimento negro, quando ela estava para se aposentar, fizeram um movimento para que ela, antes de se aposentar, se tornasse desembargadora. O que de fato aconteceu? Ela se tornou desembargadora e se aposentou como desembargadora. E, alçada a condição de ministra da CEPIR, lembro que foi um escândalo quando ela disse que
ganhava pouco e ela queria acumular tanto o salário de ministra quanto o salário de desembargadora aposentada. Bom, eu entendo isso porque quando você ouve aqui a conversa transcrita na denúncia do Ministério Público entre duas juízas, uma desembargadora e uma juíza, né, elas estão comentando a propósito da indicação de um juiz, o Sérgio Humberto, indicação dele para atuar lá no Oeste Baiano. Aliás, esse Sérgio Humberto, pelo que denuncia esse juiz Sérgio Humberto, o presidente do tribunal liberou ele para atuar em qualquer comarca da Bahia. Fato considerado inusitado pelo Ministério Público. Olha, o Ministério Público não significa que a denúncia feita vai ser comprovada, né? E há muitos setores, inclusive os setores que foram incomodados nos últimos anos pela atuação do Ministério Público, que tentam desqualificar o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição, de acordo com o artigo 127 da Constituição Federal de 1988, a Constituição que está em vigor, diz aqui no seu artigo 127, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Portanto, o Ministério Público, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, ele atua de acordo com esses princípios constitucionais. Então, a ação do Ministério Público é uma ação calçada no que diz a lei, que muita gente se queixa, principalmente os atingidos por essas investigações. Pois bem, essa operação Faroeste desbarata uma quadrilha e é curioso ver a conversa aqui de duas juízas, né, uma dizendo para a outra a respeito da ação do juiz Sérgio Humberto. Uma delas está incomodada porque vai ter que dividir com ele, ela já atua lá numa dessas comarcas em Formosa do Rio Preto ou do Barreiras. Ela está incomodada que com a indicação desse juiz ele vai querer dividir com ela os ganhos auferidos nesse esquema, né? Então ele estava atuando em Cachoeira, aí uma diz para outra ao telefone, ele disse que tiraram ele de Cachoeira é aqui na região metropolitana de Salvador, e pediu, correu atrás, eu sei. Aí a outra diz, ele está em Cocos. Cocos é um município localizado a mais de 1000 quilômetros aqui da capital de Salvador. Ele quer ir para Cocos. Aí a outra diz, o pessoal lá em cima que me falou, não, para ir para Cachoeira. Aí a outra diz, sim. Aí a outra, aí não queriam botar porque Cachoeira estava complicado. Entendi. Mas ele insistindo, aí botaram. Aí ele ficou lá. Quando chegou agora, ele disse, só quero Barreiras. Barreiras também digamos assim, é o grande polo do Oeste Baiano, né? Um município que concentra um grande polo, cheio de grileiros, cheio de grandes latifundiários, né? São fazendas de quase 400 mil hectares que existem lá, que está produzindo soja, agropecuária. Quer dizer, o lucro estimado anual dos esquemas do tal do Adailton Moutinho é estimado por ano quase que 2 bilhões, porque 1 hectare plantado de soja retira por ano um valor imenso. Portanto, o cara que tem uma fazenda de 400 mil hectares, o cara está milionário, bilionário. Aí a outra diz, aí ele descobriu, uma falando para outra, dizendo que o juiz Sérgio Humberto, ele descobriu, que ele disse, só quero Barreiras, que é o Oeste. Aí uma diz, aí ele descobriu algum ouro, algum baú de ouro. Aí ele disse, quero ir para Cocos. Aí foi lá, ficou em cima, aí botaram ele em Cocos e tiraram ele de Cachoeira. Porque ele estava, Cachoeira era assim, e Barreiras, e ele não trabalha em lugar nenhum igual a Sérgio Humberto, só determinado processo. E aqui ela diz que ele só gosta de trabalhar em ações possessórias, ou seja, decidir sobre conflitos fundiários, que é o grande nó até hoje, né? É o grande nó da política brasileira, a
questão da terra. Isso vem desde os tempos coloniais, com as sesmarias, etc. Então, esse é o grande leitmotiv, a grande energia dos conflitos violentos que ocorrem aqui no Brasil. Inclusive aqui na Bahia, haja vista, por exemplo, o município de Salvador, que até a década de 1960 era senhor de cerca de 70% da terra do município, dividindo esse percentual com ordens religiosas da Igreja Católica, isso desde os tempos coloniais, e a partir da chamada reforma urbana, que foi uma imposição um advento vindo logo depois do golpe de 1964, né? Os sucessivos governos dos estados da Bahia e aqui de Salvador, o prefeito Antônio Carlos Magalhães, etc., começaram a implementar a chamada reforma urbana, né? Praticando inclusive, ocorreram inclusive alguns incêndios criminosos nos cartórios que detinham a documentação que vinham desde os tempos coloniais. Essa documentação toda foi queimada em 2 ou 3 incêndios que houve nesses arquivos e nesses cartórios públicos, né? Então hoje o que você vê em 2019 é que o município de Salvador, se tiver ainda 10%, né, da propriedade fundiária do território de Salvador, acho muito, né? Porque toda a terra pública foi alienada a particulares. Se não, alguns particulares invadiram, grilaram suas terras e depois simplesmente lavaram essas terras, conseguiram documentos e escrituras a partir do pagamento de propina, como está comprovado aqui, a juízes e a desembargadores, num grande esquema. Olha, encontraram no gabinete do presidente do tribunal, Gesivaldo Brito, as investigações, né, com a ação da Polícia Federal, encontrou lá uma planilha, num pendrive, uma planilha de evolução de bens, de GB. GB, o Ministério Público suspeita que seja Gesivaldo Brito, o presidente. Tenha lá 2 planilhas no pendrive de evolução de bens, e lá está escrito o título, planilha de evoluções de bens declarados, e ao lado tinha planilha de evolução de bens real. Ou seja, esse sujeito que julga essas causas conflituosas, ele tem 2 tipos de contabilidade. Depois queixa-se que o poder legislativo, deputados e senadores agem dessa forma. Ou seja, a sujeira, fica constatado aqui, é geral. A sujeira é geral. E o que eu digo é o seguinte: como isso é um grande esquema, esses desembargadores, esses juízes, essas pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, momentaneamente elas estão afastadas dessas operações, mas imediatamente tem os seus substitutos. É como funciona também o crime organizado. O crime organizado que eu digo é o crime de tráfico de drogas, etc. Prende um, outro entra logo no lugar. Porque é incrível, desde o mensalão, a Operação 470, a Ação 470, o mensalão do PT, né, que a sociedade brasileira está vendo um grande esquema de corrupção, né, que macula o Estado de Direito. Né? Mas o que se viu depois com o Petrolão, a Operação Lava Jato, é que mesmo durante as investigações e as prisões decretadas pelo STF, etc., os sujeitos não pararam de roubar. Quer dizer, eles, pelo contrário, eles sofisticaram foi a forma do roubo. E provavelmente é o que está acontecendo neste momento, inclusive provavelmente no próprio Tribunal de Justiça da Bahia. Quer dizer, o presidente está afastado, né? Uma ex-presidente do tribunal está presa, né? 4 desembargadores, né? Advogados também, fazendo parte desse esquema criminoso, né? E aqui elas conversando sobre isso, né? Dizendo que realmente é muita bufunfa, é muito dinheiro, e que as investigações mostram, né? Quer dizer, que esses desembargadores, esses juízes se tornaram milionários recebendo propina. E olha, essa operação transcreve um depoimento de uma testemunha lá em Formoso, lá no interior, em que ele testemunhou essa conversa, eles felizes que a desembargadora, mediante recebimento de propina, deu ganho de causas a ele. Essa testemunha foi assassinada,
imediatamente por um guarda municipal em 2014. 2018, simplesmente em praça pública também assassinaram o guarda municipal como queima de arquivo. O que se suspeita é que o que está por trás da Operação Lava Jato já é um projeto político do atual prefeito ACM Neto. Ou seja, o tribunal nos últimos anos atuou na defesa dos interesses de quem está no poder na Bahia, evitando inclusive que a Operação Lava Jato se desenvolvesse aqui no estado da Bahia, porque implica grandes figuras de partidos políticos, grandes políticos que estão aí atuando, e que esses desembargadores, esses juízes, barravam toda a tentativa de um ingresso da Operação Lava Jato. Então o que se diz é o seguinte: essa movimentação de afastar esses próceres do Tribunal de Justiça é para colocar novos desembargadores, inclusive houve a eleição agora na mesa diretora, que vão asfaltar o caminho para que a ACM Neto possa crescer com desenvoltura aqui no estado da Bahia, ou seja, tendo o tribunal como seu aliado, porque esse é o grande esquema que não vem de agora. O próprio avô dele fazia isso, ele tinha um tribunal nas mãos dele. Nos últimos anos, esse tribunal está a serviço do Partido dos Trabalhadores aqui no estado da Bahia, impedindo a aplicação da Operação Lava Jato. E agora o que se comenta nos bastidores é que se gritar pega ladrão lá no tribunal, não fica um, fica 2 ou 3 servidores, que tem servidores também envolvidos, 2 ou 3 desembargadores envolvidos, mas que agora é preciso mudar a configuração do tribunal para asfaltar o caminho para Antônio Carlos Magalhães Neto, o prefeito de Salvador, possa daqui a 2 anos disputar a eleição para governador, tendo o tribunal como seu aliado. E a Operação Lava Jato, que se suspeita, finalmente agora vai chegar aqui pegando os grandes agentes públicos que envolvidos nesse esquema que quase destrói a Petrobras e que receberam caixa 2, dinheiro sujo da Odebrecht, etc. Quiçá vamos ver isso em 2020. Eu desejo a vocês um bom 2020, estaremos aqui, assine esse canal, coloca lá, aperta lá o sininho para receber notificações. Feliz ano novo para todos nós e feliz ano novo para esses agentes do Ministério Público Federal, porque não foi o Ministério Público Estadual que desencadeou essa operação, talvez por temor. Foi o Ministério Público Federal. Vamos ver no que isso vai resultar e se de fato a Operação Lava Jato agora vai chegar aqui no estado da Bahia. Bom 2020 para vocês. Opa, deixa eu apagar aqui.